Em primeiro lugar, muito obrigado por estar assistindo a esse nosso trabalho, que é divulgado somente uma vez por semana, aos fins de semana. Em segundo, por favor, não entendam o que vamos falar aqui como recomendação ou indicação. É tão somente uma opinião. Se você tem uma opinião diferente da nossa, nós respeitamos a sua opinião. Vamos começar estudando o índice Bovespa, depois a gente vai estudar o gráfico de alguns papéis. Temos aqui uma clara tendência de curtíssimo prazo de queda. Onde é que temos suportes relevantes? Temos suporte relevante imediato em 71.400 pontos, nessa região desse topo aqui. Depois, mais embaixo, em 68.900 pontos, nessa região aqui. Depois, o próximo suporte, lá em 68.400 pontos, nessa região aqui. Por que esses topos são suportes? Porque quando a tendência é de alta, toda vez que ocorre uma correção, onde era resistência, os topos viram suporte. Onde temos resistência? Bom, temos uma resistência imediata nessa região aqui, 74.400 pontos. Depois, 75.100 pontos, por onde passa a média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha, que agora comporta-se como resistência. Gente, qual é a outra forma que nós temos de estudar esse gráfico? Pela teoria dos pivôs. Onda 1, teste de topo e onda 3 para baixo. Vejam que estamos começando a perder aqui o pivô. Isso significa que nós poderemos ter uma onda 3 para baixo do tamanho dessa onda 1. Então, podemos pegar essa onda 1 aqui e projetar a onda 3, o que nos daria um alvo para baixo, alvo provável, lá na região dos 69.000 pontos. Bom, essa é uma outra forma de estudar um gráfico. Não estamos dizendo que vai chegar até os 69.000 pontos. Estamos dizendo que se perder esse pivô aqui, se continuar caindo, existe uma probabilidade de chegar até os 69.000 pontos. Tá bem? Para aqueles que acreditam em alta, o que tem que ficar observando? Bem, tem que ficar observando se o Ibovespa vai fazer um novo fundo, se isso aqui é o novo fundo, e se ele vai fazer um repique, depois vai testar o fundo e depois vai voltar a subir numa onda 3 para cima, ou seja, o famoso N. Ok? Vejam que no gráfico semanal nós estamos recém nos aproximando da média móvel 21 períodos, ou seja, lá na região dos 70.000 pontos, 69.000 pontos, por onde passa a média móvel 21 períodos no gráfico semanal, nós temos um ponto de suporte bem importante. Ou seja, estamos já pertinho de um ponto de suporte no gráfico semanal. Aqui pode haver a formação de um pivô para cima. Afinal de contas, no gráfico semanal, nós estamos apenas fazendo uma correção até a média. Vejam, a tendência claramente ainda é de alta. Fizemos apenas uma correção. Será que após essa correção aqui, nós vamos fazer um pivô para cima? E essa onda 3 terá o tamanho de pelo menos 100% da onda 1? Essa onda aqui? Ok? Onde podemos projetar dessa forma no gráfico, o que levaria o movimento do índice lá para a região dos 86.000 pontos no médio prazo? Eis a nossa questão. Aqui um exercício de futurologia, ok? Nada nos impede que façamos isso para que, se isso ocorrer, a gente saiba direitinho o que fazer. Essa é apenas uma hipótese. Agora vamos ao estudo de Petrobras Petri 4, aqui na tela o gráfico diário. Quem nos acompanha não é novidade nenhuma que Petrobras chegando na região da 17,40 iria cair, iria fazer uma correção. Por quê? Porque olhem aqui no passado, ó. Novembro do ano passado, nós temos um topo, olhem aqui na esquerda,
Esse topo aqui, 17,50, é uma resistência. Então chega ali, volta a cair o preço do papel. Vejam que Petrobras neste momento está em uma região de suporte, na média móvel 21 períodos, que aqui agora é suporte. Bem, Petrobras divulga o resultado trimestral nesta segunda-feira. Se o papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores, ou um candle comprador, o trader mais agressivo já compra aqui. O menos agressivo, ele vai comprar no rompimento desse topo, 17,45. Tem alguns que compram um pouco aqui, no candle comprador, perto da média móvel, 21 períodos, e mais um pouco no rompimento do topo. Bem, na minha opinião, se Petrobras romper 17,45 com aumento de volume aqui embaixo, volume justifica a tendência, sempre lembrem disso, pode buscar os 18,50. Por que 18,50? Porque 18,50 nós temos aquele topo lá que exerce uma resistência. Então é normal que o preço chegue lá e volte a cair. Ou fique andando de lado. Andar de lado é uma forma de correção no tempo. Sobre Petrobras, era isso que eu tinha a dizer. Vamos agora de imediato olhar Vale 3. Vamos limpar esse gráfico, está aqui na tela Vale 3. Esse é o gráfico diário, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Gente, Vale 3 está em uma região de suporte, média móvel de 21 períodos. Tem um próximo suporte aqui na região de 31,80. Depois um suporte bem importante lá embaixo, 30,76. Tem resistência imediata aqui, ó, no gráfico diário em 34,30. Ok? 34,30 é uma resistência bem importante que o papel está com dificuldade para romper. Se romper com aumento de volume aqui embaixo, pode buscar aquele topo ali, ó, ou seja, região de 36,14. E depois o topo mais importante, 36,65, que é esse topo aqui. Vale é um papel que tem uma correlação positiva com o minério de ferro, altamente positiva. Se o minério sobe, esse papel também sobe. Então, vamos ficar de olho no minério de ferro. Esse papel tem os fundos ascendentes, isso é importante. Os topos também são ascendentes, e isso é importante. Mas tem um fato negativo que eu fico com o pé atrás. O volume aqui embaixo está caindo. Tá? Para ver esse papel romper aquele topo ali que eu indiquei, né, 34,40 por ali, o volume aqui embaixo tende a aumentar. Agora uma rápida passagem pelos bancos, setor que ajudou a derrubar o índice Bovespa nos últimos dias. Eu vou olhar o gráfico semanal do setor desses bancos, dos grandes bancos, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Vejam, depois dessa alta enorme, era normal que houvesse uma correção. E a correção até onde? Até a média móvel 21 períodos. É por isso que eu digo, está chegando a hora da verdade, porque aqui é uma região de suporte, e aqui vamos ver se eles armam o pivô para cima. Bom, BBDC4 aqui na tela, esse é o gráfico semanal, tá gente? 31,80 tem um suporte, então 31,80 seria uma região para ele começar a subir aqui nas próximas semanas, no gráfico semanal. Tá? Vamos olhar agora BBAS3. Vocês vão ver que tem um gráfico muito parecido, né? Olha aqui, ó, depois de uma alta enorme, teria de haver uma correção. Essa correção chegou até a média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha no gráfico semanal. Então aqui vamos ficar de olho para ver se não vai haver o quê? A montagem de um pivô para cima. Pode até ficar consolidado aqui durante algumas semanas, de repente, mas se montar um pivô para cima, fica bem interessante, tá, gente? Vamos ver agora o gráfico de YouTube 4. Aqui está. Esse setor, o financeiro, principalmente os grandes bancos, eles detêm quase 30% do índice Bovespa, quer dizer, um peso enorme na carteira teórica do índice, né?
YouTube 4, no gráfico diário, tem um suporte, já em 40 com, aqui na região de 40 com 80, 40 com 70, tá? Já está numa região de suporte, tá? E na média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha, 40 com 54. Então até pode cair mais um pouquinho e vamos ver se vai armar aqui um pivô para cima, ou seja, o conjunto dos candles vai formar aqui aquele eixo para cima. Então é justo depois de uma subida enorme dessas que houvesse uma correção, tá? Vamos olhar Sambi 11. Sambi 11 teve uma queda menos brusca, tá? E ainda tem espaço para cair até a região de 27,65. Vamos ver se chega até lá. Nesse momento ele está em uma região de suporte, porque aqui temos um topo. Lembrem que topo vira suporte quando a tendência é de alta, né? Então, região de R$ 29,00, onde ele está parado aqui, é um ponto em que ele pode voltar a ganhar algum tipo de força e subir. Vamos ficar atentos. Isso aqui no gráfico também semanal. Vamos olhar rapidinho agora no gráfico diário esses bancos. Banco do Brasil, na minha opinião, resistência imediata em 33,24, suporte 31, depois 30,28, suporte também. YouTube 4, na minha opinião, vamos só limpar esse gráfico. Tem aqui 40,96, é um suporte. Resistência imediata no gráfico diário 42,75 e depois na média móvel 21 períodos no gráfico diário. Aqui comporta-se como resistência. 43,21 é resistência. BBDC4 deixou aqui um fundo, então aqui 32,15 é um suporte. Tem resistência imediata 34,10, 34,35 e depois a próxima resistência em R$ 35,00, caso esse papel repique. Vejam que deixou aqui na sexta-feira um martelinho. Tá? Martelo no fundo, ele é altamente significativo, principalmente se deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores no próximo pregão. Vamos estudar agora o papel de BVMF3, é um pedido do Ivan. Por favor, Ivan, não entenda como recomendação, é tão somente um estudo. Papel, como todos os outros do índice Bovespa, fazendo uma correção. Vejam que fez aqui um novo fundo. Na minha opinião, encontra resistência nessa região de 23,55, depois na média móvel de 21 períodos, R$ 24,00. Tá? Já é uma região de suporte. Se cair, se continuar caindo, 21,93 é uma região de suporte. Depois esse topo aqui, ó, tá, gente? 21,78. Tá? Tem que ficar de olho, Ivan, se esse papel vai repicar, vai testar o fundo e vai armar um pivô de alta. Tá? Se você quer comprar. Se você quer vender, tem que ficar de olho se vai repicar e depois voltar a cair numa onda 3 para baixo, principalmente se perder o eixo, esse topo, esse fundo aqui. Né? Do índice Bovespa, um papel que eu deixo para vocês colocarem no radar. O gráfico ainda não é excelente, mas pode se tornar se fizer esse movimento aqui para cima. Ó. Tá? Esse gráfico é Cielo, aqui está o gráfico diário. Vejam, quem acompanha os nossos vídeos sabe, nós dizíamos no vídeo da última semana, se não me falha a memória, que esse papel tinha subido fortemente, ele tinha que fazer uma correção depois dessa subida forte. A correção está vindo, está aqui. Essa correção pode ser um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então, vamos ficar de olho para ver se o conjunto dos candles aqui não vai fazer isso aqui, para cima, ó, armar o pivô. E no rompimento de 24,30, o papel ganhar força com o volume aqui embaixo, que o volume tem caído, né? E buscar aquela região de 25,80. Tá? Por que 25,80?
porque aqui nós temos uma resistência 25,80. Tá bem? Cielo tem um suporte relevante em 22,40, por onde passam as médias móveis 72, aritmético, que eu uso no meu setup, e 21 períodos. Vamos rapidamente dar uma passada para encerrarmos pelo setor siderúrgico, setor que ficou muito feio para quem pensa em compras, né? Aqui está o gráfico de Gerdau fazendo novos fundos. Vamos ver se encontrou um fundo aqui. Pode dar um repique, tá? Mas se repicar, encontra resistência em 11,10, depois 11,23. Goal 4, metalúrgica, Gerdau, mesma coisa, né, gente? Fazendo novos fundos. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Se repicar, encontra resistência imediata 5,25, depois na média móvel 5,36. Vamos ver agora o ZIN 5. Esse aqui me parece um pouco mais estabilizado, tá aqui praticamente lateralizado dentro desse retângulo. Também não tem forças para subir. Tem que ficar atento, se não vai fazer isso aqui, ó. Sobe, repica para montar uma onda 3 para baixo. Aqueles que acreditam em alta, o papel tem que fazer um repique, tem que testar o fundo, esse fundo aqui, e depois tem que armar esse eixo pivô para cima, fazendo isso aqui, tá? O papel, na minha opinião, tem resistência R$ 9,00, depois 9,30 na média móvel, 21 períodos, que aqui comporta-se como resistência. Pessoal, por hoje era isso. Caso queiram que eu estude algum papel para vocês, por favor, acessem o e-mail que está aqui embaixo. Uma ótima semana e até o próximo fim de semana.